TV Câmara, Campinas. Vamos lá. Agora, dando início à programação do Bloco 3, apresentação do Movimento Nacional Marcha das Batalhas. Vou trazer inicialmente aqui, através da minha mediação, Rafael Martins, membro do projeto Curadoria Hip Hop. Vou solicitar aqui a presença do Carlos Índio, secretaria estadual da CUT. Seja bem-vindo. E aqui em seguida, vou solicitar aqui a presença e participação do Andrade, Batalha da Leste. Chega junto. Bom, então, para começar a gente fazer uma boa conversa, vou solicitar que seja reproduzido aí mais uma inserção do nosso parceiro de luta, Bob 13, que vai falar aí sobre desafios dos avanços da cena. Galera, dando continuidade aqui na minha fala, eu gostaria de ressaltar a importância que as redes sociais têm na formação de movimentos culturais, na manutenção deles e também no desenvolvimento de carreiras de artistas que ali atuam, né? Hoje as batalhas são vistas como grandes vitrines, né, que expõem ao mundo novos talentos que muitas vezes chegam crus e, através do tempo, se desenvolvem e por muitas vezes saem prontos para o mercado musical e por muitas vezes também se tornam grandes ícones da nossa música brasileira, onde temos grandes exemplos hoje de artistas que estão no topo do mercado musical e que vieram das batalhas de rima. Então a gente sabe que o nosso ambiente é um ambiente de formação, é um ambiente de desenvolvimento, é um ambiente de trabalho muito sério e aplicado semana após semana na questão de intelecto, na questão de vivência de comunidade, na questão de entendimento de como você vai se portar na frente de outras pessoas, em público, em palco, com o microfone na mão. Então a gente sabe que as batalhas têm esse papel gigantesco para moldar e formar grandes artistas. E as redes sociais, elas têm uma grande importância nisso, porque através do registro audiovisual são eternizados vídeos que são colocados nas grandes plataformas e por ali permeiam e são espalhados, né? Então a imagem do artista, a imagem do movimento cultural fica conhecida através desses registros que são expostos pelas redes sociais. E as redes sociais também têm um papel gigantesco, principalmente na formação do intelecto, no posicionamento, na questão de você explicar para aqueles que estão chegando, né, o que é a cultura hip hop, de que forma que ela trabalha, de que forma que ela abraça as pessoas, né, porque a internet, ela expandiu tanto que hoje as batalhas de rima, elas estão sendo vistas pelo mundo todo, muitas crianças estão sendo impactadas com as batalhas de rima. É um ambiente de educação, é um ambiente de informação, é um ambiente de cultura, né, de intelecto, de desenvolvimento intelectual. Então, eu vejo que as redes sociais, elas trazem essa gama de espalhar a informação e muitas vezes as pessoas chegam, elas gostam, elas se interessam, mas elas de fato não entendem 100% aquilo que elas estão absorvendo, aquilo que elas estão assistindo. Então as redes sociais, elas são importantes também para que as batalhas se posicionem, para que as batalhas façam política pública, exibam também os seus projetos, para que vocês possam, de alguma forma, mostrar para o mundo o trabalho que é feito, né? Então a rede social, ela tem esse papel impactante. E a gente sabe que uma luta sem registro é uma luta que muitas vezes passa desapercebida, pode passar apagada. Então hoje nós temos aí registros, né, da Marcha das Batalhas, que foi feita em São Bernardo do Campo, quando foi
feito uma operação policial totalmente equivocada, né, por mando do prefeito lá, que fizeram pressão contra o movimento, e foi feita uma marcha maravilhosa lá na cidade para combater, né, esse descaso. Em Campinas também teve uma marcha maravilhosa para protestar também o descaso que a polícia teve, a agressão policial e o impedimento de um evento cultural que estava acontecendo de forma idônea e registrada também no sistema público da cidade. Então a gente sabe que os registros são importantes, as redes sociais são importantes. Então a gente tem que entender que de forma inteligente a gente consegue fazer política, a gente consegue fazer grandes parcerias e colaborações, né? E também viajar ao Brasil, fazer trabalhos impactantes. Eu posso garantir para vocês que as redes sociais têm mudado a nossa vida. Hoje nós estamos aqui em Manaus, amanhã estaremos em Tabatinga, que é a fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Mês que vem estaremos no Acre e em Rondônia. E já passamos esse ano pelo Paraná, já passamos pelo Rio de Janeiro. Enfim, grandes capitais e grandes cidades gostam de fazer colaboração com a Batalha da Aldeia, e a gente sabe que essas colaborações aumentam cada vez mais. Hoje, por exemplo, está rolando uma batalha lá no Paraná, que é uma colaboração da Batalha do Oeste com a Parigô, que é uma junção colaborativa de batalhas de diferentes estados para contemplar a cultura, e isso foi graças às redes sociais, pois a Batalha do Oeste tem feito um trabalho impecável no desenvolvimento de artistas e no desenvolvimento de seu movimento. Assim como a Batalha do Cálice, assim como várias batalhas, né, galera, que a gente pode ressaltar aqui, mas que hoje estão presentes aqui nesse encontro. Então, é super importante a gente falar sobre rede social, é super importante a gente usar a rede social de forma positiva, certo, mano? E expor casos negativos e lutar contra desigualdades. Enfim, galera, essa é a minha contribuição. Espero de alguma forma ter somado aqui com vocês. Falei um pouquinho, né, mais de 5 minutos nessa nova fala, mas espero que vocês tenham compreendido um pouco do meu pensamento, daquilo que eu vejo que é positivo das redes sociais para o nosso movimento. Muito obrigado. Agradecer a participação do Bob 13, que vem trazendo com muita relevância essa conexão entre o uso da rede social, entre o uso do espaço na gestão pública. Recentemente a gente teve no Ministério da Cultura, fomos recebidos aqui, inclusive mandar uma saudação para Márcia Hollenberg, que nos recebeu, inclusive muito por mérito da contribuição da Associação Dirigentes Municipais de Cultura, por mérito também da Secretaria Estadual de Cultura da CUT, que nos ajudou nessa conexão. E, propositalmente, inclusive, dar prosseguimento ao próximo vídeo, do próximo participante, nós vamos trazer para falar o Juninho, que agora está numa outra composição, vai exercer uma função aí a nível federal, e nós vamos trazer o Juninho para poder falar sobre a relevância da construção nacional do movimento das batalhas de rima e principalmente sobre esse calendário tão especial que nós estamos agora, na proximidade do dia 12, que foi um movimento nacional de combinado de protocolar processos, legislações e de realizar ações simbólicas em relação aos direitos da existência das batalhas de rima, né? Então, com a palavra, o Juninho. Salve, salve, galera! Eu sou o Juninho, sou produtor cultural, militante do movimento negro e da cultura periférica. Uma satisfação enorme trazer essa saudação aqui para esse primeiro encontro paulista de batalhas de MCs, esse movimento que eu considero um dos mais relevantes hoje, espalhado pelos 4 cantos do Brasil, com uma grande presença nos territórios periféricos, protagonizado por jovens negros, da classe trabalhadora, LGBTs, mulheres. Então é fundamental que essa expressão tão relevante também se organize politicamente para reivindicar os seus direitos. E eu considero que tem alguns elementos que são fundamentais nessa luta. Primeiro, o reconhecimento dessa manifestação como um patrimônio cultural
da cultura brasileira, da cultura dos territórios, das cidades, dos municípios. Então, o reconhecimento dessa cultura é algo que é fundamental. O segundo, é fundamental que tenha programas, né, políticas públicas que atendam, que fomente essa cultura, né? Então, é fundamental que a gente brigue para que os editais que já existem possam contemplar essa cultura, mas também criar editais e outras políticas de fomento que dê sustentação, que dê condições mínimas para a realização desses movimentos culturais, dessas rodas culturais, dessas batalhas, dos slams, dos saraus e etc. E por fim, é fundamental que a gente construa protocolos, né, que de alguma maneira iniba o processo de repressão a essas manifestações culturais. A gente percebe que uma dor importante, há denúncias, há relatos no Brasil inteiro de experiências de violência praticada pelas forças do Estado, sejam municipais ou estaduais, que criminalizam, que perseguem, que atacam essas manifestações. Então é fundamental que a gente crie protocolos, legislações que garanta, que salvaguarde essas manifestações de ocorrerem livremente, de poderem se expressar. Claro que, obviamente, dentro das regras do Estado Democrático de Direito, mas o que a gente vê muitas vezes é uma violação do Estado Democrático de Direito quando a livre manifestação cultural não é permitida e não é respeitada. Então é fundamental esses três elementos: o reconhecimento cultural, políticas públicas de fomento e o respeito e o combate à violência contra essa manifestação cultural. Acho que são pautas fundamentais para que avance essa agenda das batalhas, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Então estamos juntos. No próximo dia 12 de novembro vamos fazer um grande protocolaço de projetos municipais e também estadual aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, de fortalecimento da cena das batalhas. Está correndo em Brasília um projeto de lei da deputada federal de Minas, Duda Salabé, que também prevê um programa nacional para as batalhas. Enfim, tem várias iniciativas pipocando Brasil afora, e é fundamental que o estado de São Paulo se organize, se articule para reivindicar suas bandeiras e possa também não só reivindicar suas bandeiras, mas também se fortalecer enquanto uma cena cultural potente como ela é, tá bom? Tamo junto nessa construção, conte conosco e vamos em frente aí. Um forte abraço. Pessoal, então, agradecer a participação do Juninho, que veio dizer sobre essa correspondência nacional, essa demanda que há no movimento por mérito, até mesmo de uma organização do setor cultural, por uma organização dessa conexão, que precisa ser uma conexão nacional. E, além de agradecer a participação do Juninho, eu vou também aqui anunciar e passar a palavra para o Índio, do Sinergia, que também é secretário estadual de Cultura da CUT, que vai falar sobre direitos de trabalhadores na cultura. Com a palavra. Bom dia a todos e todas. Prazer estar com vocês aqui para poder trazer algumas questões que a gente está sempre discutindo, debatendo com os trabalhadores, fazedores e fazedoras de cultura, e tem muito a ver aí com as lutas que vocês estão fazendo aí junto aí à regulamentação, reconhecimento das batalhas de rima. Então, como o Rafa me apresentou aí, eu sou secretário de Cultura da CUT São Paulo, que a CUT é uma central onde se agloba confederações, federações e sindicatos. Então, eu só passando um pouco aqui para vocês um histórico, né? Sindicato, aquilo mesmo que é recriminado, aquilo mesmo que é demonizado, né, pela sociedade aí. É isso daí mesmo, que tem sua origem na mão dos trabalhadores e trabalhadoras. Lá no passado, começaram
foram explorados, aí para poder acabar com a exploração, se juntaram para poder combater esse tipo de exploração. Antigamente se sabia muito bem que era 16, 17, 12 horas de trabalho e sem direito, sem nada. Então, numa atitude de basta, todo mundo se juntou e falou assim, não pode ser assim. O problema é que quando se juntou, era muita gente e começou até a ter a situação de até matar patrão mesmo. Porque o patrão não ia dar na linha que queria, daí os trabalhadores chegavam e eles não aceitavam, não atendiam a pauta e chegava até jogar o patrão de cima do prédio por conta disso aí. Aí, como estava acontecendo isso, falaram assim, gente, a gente não pode ser assim, a gente tem que ser organizado. Tem que ter alguém que vai lá conversar, tem que ter alguém que vai ver sobre a questão de legislação, tem alguém que fazer a parte de comunicação, tem que ter alguém que fazer a parte de formação, tem que ter alguém para poder fazer a parte de administração, tem que ter alguém para poder chegar e organizar a galera para poder vir junto com a gente, tem que ter alguém para poder chegar e fazer com que as pautas cheguem até os trabalhadores. Então, tem que ter um grupo. E isso se chamou sindicato. Por isso que eu comecei minha fala falando, hoje criminalizado, essa palavra sindicato, foi por conta da unidade, da organização dos trabalhadores. Por que eu estou fazendo essa passagem? Porque é mais ou menos o que vocês estão fazendo. Vocês nascem, começa a aparecer, vocês estão se organizando e começaram a criminalizar. E aí estão começando a criminalizar, vocês estão começando a se estruturar, querendo a sua regulamentação, o reconhecimento. Vocês estão indo longe. Na hora que começarem a ver que vocês estão indo longe, vão querer separar vocês como estão fazendo isso conosco agora, como estão fazendo os trabalhadores. Porque lá nos anos 50, um cara veio para ser presidente do Brasil e olhou que estava tudo muito bem organizado, que estava ganhando tudo, porque não era sindicato por categoria, era um sindicato dos trabalhadores. Aí ele falou assim, eu tenho que separar essa galera por causa que eles estão dando muito trabalho. Aí jogaram grana na mão dos caras, dos sindicatos, que criaram imposto sindical, criaram a CLT, foi bom, naquela época daí foi criada a CLT, mas também criou uma legislação sindical onde tinha o imposto sindical, tinha várias questões que ficaram interessantes. Aí saiu da mão, daí não foi só na mão daqueles que queriam fazer luta. Aí apareceu os interesseiros porque viu que era um negócio que dava dinheiro. Foi por isso que daí deu uma misturada, uma precarizada no movimento sindical daí para lá. E essa luta a gente faz até hoje para poder chegar que os sindicatos sejam na mão daqueles mesmos que querem fazer a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu fiz essa passagem porque vocês também vão viver isso. Na hora que chegarem, virem que está interessante, que não é apenas uma cultura de rua, que só fica dentro dos bairros, das praças, essas coisas, estão atingindo vários lugares, vai aparecer gente querendo se interessar por isso, vai querer bater nas costas de vocês para poder dividir vocês, para poder se aproveitar do movimento, etc. e tal. Que eu acho que já deve estar acontecendo, mas isso intensifica cada vez mais, porque quando mais se organiza isso daí. A Secretaria de Cultura da CUT São Paulo, assim como da CUT Nacional, ela nasce agora. Eu estou no meu segundo mandato. Então, tem 2 mandatos só que tem essa Secretaria de Cultura. E quando chegaram a falar para mim, Índio, você tem a pegada da cultura, você gosta daí, você tem a proximidade e tal, porque eu tenho muito proximidade, já participei de vários movimentos culturais já. Você vai assumir aí, beleza? Eu falei assim, beleza. Mas só que é o seguinte, eu não vou ficar fazendo evento. Eu venho entrar aqui para a Secretaria de Cultura para poder chegar e ir atrás da luta dos trabalhadores da cultura. E com isso, já tendo acesso a alguns lugares, eu me aproximei lá do Ministério da Cultura e nós começamos a discutir várias coisas, principalmente na época da pandemia, que o setor cultural, todo mundo sabe disso, né? Vocês devem ter passado por isso aí, que foi o primeiro a parar e o último a voltar. E vocês, eu fiquei imaginando vocês aí que está lá na praça direto, todo mundo junto, nas batalhas, não poder fazer isso, como fazer isso, né? Não existia, né? Vocês não fizeram.
Poderia ter feito algumas lives e tudo, mas não tinha nada a ver com o que é de verdade vocês. Aí nós chegamos falando assim, tem que salvar esse pessoal. E começou a ter aqueles fomentos, começou aí a discutir Aldir Blanc, Paulo Gustavo, né, ter os fomentos aí. Mas, junto lá com a Secretaria dos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura, que é dentro do Ministério da Cultura, chegamos e falamos assim, não adianta você dar grana apenas para a galera, é para dar grana, mas só que nós temos que chegar e manter, tem que ter alguma coisa para poder chegar e ter uma subsistência fora desses projetos, desses fomentos. Foi aí que a gente discutiu como fazer isso e foi, pela primeira vez, criada a Conferência Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura, pelo Ministério da Cultura, onde eu ajudei a construir, organizar tudo junto com o Ministério da Cultura. Por isso, minha proximidade com eles. E depois, de lá, saiu um estatuto, uma proposta de estatuto para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que é para poder falar sobre direitos, direitos, quando eu falo direitos, são qual que é o valor para alguém contratar, qual que é as condições de trabalho para vocês, a previdência. Todo mundo aqui da cultura, vocês sabem muito bem, que eu falei assim, tá bom, eu vou aposentar como? O que eu vou ter de aposentadoria quando eu parar? Quando eu não puder? Quando eu estiver doente, onde eu vou buscar dinheiro? Que eu não posso trabalhar. Então, tudo isso tem a ver com vocês, tem a ver com todo mundo da cultura. E a gente fez esse estatuto. Esse estatuto foi aprovado nessa conferência e foi levado para a Conferência Nacional, onde também foi aprovado isso daí também lá. E agora nós estamos na fase de chegar a implementar isso dentro, lá, junto ao Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, Ministério da Cultura, para todo mundo. Isso perpassa também para o reconhecimento, essas conferências também, foi também para poder startar um processo de reconhecimento de profissionais que estão na cultura, que é o que vocês estão fazendo aqui. Então, já foi cadastrado mais de 160 profissões que não tinha nome, que não estava encaixado em nenhum lugar, que trabalham com cultura. Pessoal que trabalha montagem de palco, de iluminação, tal, essas coisas todas, e também fazedores de cultura. E vocês estão aqui fazendo isso para poder entrar dentro desse hall, que a partir disso, vocês entram dentro de uma caixinha, onde quando vai ter os fomentos, discutir a distribuição de recursos para a cultura, quando vai pensar no músico, teatro, artista, daí vai colocar das batalhas de rima, a partir de uma aprovação de uma lei, que então é isso que está construindo aqui. E está sendo feito esse reconhecimento, essa luta, para poder chegar, também passar o estatuto, e hoje esse trabalho está perto de acontecer, e com isso, quando o Rafa me procurou para a gente poder dialogar a respeito disso, e mais outros também que chegaram, nós começamos a conversar, falamos assim, bom, mas nós temos que chegar, Rafa, a gente precisa chegar e fazer alguma coisa já para poder regulamentar, e quando acontecer essa parte do estatuto, tudo já ter reconhecido a Batalha de Rima como agente cultural. E aí foi quando nós chegamos e falamos assim, tem o deputado Alencar que topa fazer isso daí, A PUCA teve o prazer de conhecer ele ontem, lá nós estávamos, essa semana aqui nós estávamos no congresso do Sinergia, o sindicato que eu faço parte, e aí eu agradeci de novo, PUNCA, o DL, o IC, que foram lá para poder chegar, através da rima, mandar os recados relacionados ao congresso do nosso sindicato. A galera ficou extasiada, adorou eles ter ido lá. E eles também, eu vi que eles também saíram lá bem ricos de muita coisa que foi discutido. Inclusive, foi criada a Secretaria de Mulheres lá dentro do sindicato. E aí o Alencar apareceu lá e já tirou, bateram um papo, tiraram uma foto, e ele se dispôs a poder chegar e fazer esse projeto, que seja uma emenda, o que for necessário para poder regulamentar. Então, venho aqui para trazer essa parte da minha fala aí, para dizer isso daí, que nós estamos aí nessa luta junto com vocês, o setor cultural, que
estar muito próximo, junto com vocês aí. E assim que conseguirmos essas vitórias, a gente vai poder cada vez mais estar em vários espaços. E uma coisa eu digo, o começo da minha fala, gente. A gente tem que se manter unido para poder esse movimento que vocês estão fazendo, ele ser algo que fique na mão daqueles que construíram, e não ser daqueles que querem depois se aproveitar. Porque quando, de fato, acontecer as vitórias, são as vitórias minhas, serão as suas vitórias também, muita gente vai querer se aproveitar assim assim como faz com tudo isso. E essa parte, e o que vocês fazem, vocês estão mudando mentes. E nesse momento de que nós estamos vivendo aqui, nós precisamos de muitas pessoas, muita gente, para poder mudar as mentes, mudar essa forma de pensar. E como o mundo mudou, não é mais aquele jeito que nem a gente fala no movimento sindical, que a gente vai naquela porta de fábrica, faz greve, fica falando 1 hora lá na frente, as coisas são rápidas, que rede social, são jogo rápido, né? Que as pessoas querem ver, e vocês têm a manha de chegar e falar de uma forma rápida, objetiva, e descriar, desconcertar, destruir alguns conceitos que já existem hoje, que estão sendo colocados, e nós precisamos muito de vocês aí, nessas batalhas que nós estamos correndo, aí nesse momento de fascismo que nós estamos vivendo. Valeu, gente, obrigado aí, e desculpa ter alongado um pouco, Rafa. Bom, agradecer a inserção do Índio. Eu acho que é essencial ouvir um atuante nessa dimensão da organização. Importante também, assim como a gente no primeiro bloco, a gente olhou um pouco para as matrizes e a ancestralidade de todo um povo, é interessante olhar uma outra, dá para chamar de ancestralidade, mas nem está tão longe assim, mas claro que hoje, no imediatismo da mídia e no nosso problema de memória de curto prazo, porque somos povo brasileiro, né? Importante ter alguém para lembrar um fato tão novo assim. Sem mais delongas, eu vou iniciar a minha fala sobre, enquanto membro do projeto Curadoria Hip Hop, e agora sim é a minha fala, porque eu vim representando na qualidade de substituir o DJ Binho no primeiro bloco, e nesse momento venho falar sobre batalhas de rima e violência policial. Em primeiro lugar, quero enfatizar aqui para as pessoas que estão ouvindo, seja a versão gravada, seja aqui presencialmente, de que para lidar com violência policial é necessário fazer diferente de todo mundo que fez antes da gente chegar. Não estou dizendo que batalha, e nem batalha de rima, começou agora, não estou dizendo que cultura ou movimento hip hop começou agora, mas se a gente de fato quer receber um outro tratamento do Estado, seja através da segurança pública, seja através dos direitos humanos, seja através da cultura do esporte, nós precisamos estudar. E para estudar, nós temos um detalhe. A gente precisa pagar com o nosso tempo. Então, muito do que se vive aqui, em outros diversos eventos e reuniões, com a cultura periférica, com as culturas pretas, com as culturas hip hop, com as culturas de movimento social, é uma formação que não tem preço e não tem faculdade nenhuma que paga. Não estou negando a educação pública, muito menos a educação pública de nível graduação. Estou dizendo que, principalmente, aqueles que vivem da cultura marginalizada e criminalizada, se também puderem fazer o Enem, fazer o ProUni, o FIES, e também ter a educação formal, o diploma não garante caráter, mas garante muitas vezes a gente de ser escutado, de ser levado a sério e, principalmente, de conseguir conquistas na instituição. E falar de conquistas na instituição, para um segundo passo,
nós precisamos ter formação política de como conversar com as polícias, sejam elas polícias ou sejam elas guardas. E para isso é necessário, para você ser escutado hoje por um policial que está numa rotina X ou Y, ou por um guarda municipal, é preciso tratar ele enquanto servidor público, e não no lugar da arrogância, mas no lugar de que você saber com quem você está falando e você entender que, antes de você fazer um diálogo diferente, um enfrentamento dialógico, aquela pessoa ela já tem diversos preconceitos com a sua pessoa, diversos preconceitos com o seu meio e diversos preconceitos do que você vai falar e de como você vai reagir. Então, também é sobre formação política e fibra moral, psicologia. Lidar com a polícia também é um jogo psicológico. Saber que nem sempre aquele trabalhador que está fardado, ele está disposto a executar um plano e que, às vezes, o diálogo ele pode garantir uma boa relação. Digo isso de às vezes, porque hoje a instituição policial ela tem uma tendência a se colocar enquanto uma instituição acima da instituição. E somente a participação política, a formação política de quem trabalha com esses movimentos vai garantir com que você se defenda, você dialogue bem com o quadro de servidores públicos da segurança e, principalmente, você saiba identificar adequadamente quais são as condutas excessivas e demonstrar quando você está lidando com uma conduta excessiva, fora do que há de estatuto de uma guarda municipal, fora do que há de uma conduta de uma polícia, seja ela militar ou não, para você, inclusive, saber como falar, olha, este daqui é o meu direito, eu vou filmar essa abordagem, é um direito constitucional, porque dependendo da forma como você fala, o conflito ele já se inicia ali e já virou caso de violência. E hoje, o que o nosso movimento Marcha Nacional das Batalhas de Rima precisa é estabelecer que, olha, nós sabemos o que nós queremos, sabemos como dialogar, e ninguém aqui quer fato de violência para bombar na rede social. Ninguém aqui quer filmar policial sendo violento. O nosso objetivo não é filmar nenhum policial, é que não tenha nenhuma violência policial. Então, acho que, por fim, e para tentar fazer uma última inserção, é a gente também entender o quanto que nós, Batalha de Rima, movimento cultural de rua, não estou falando só nem das batalhas e nem falando só do hip-hop, precisa fazer a política da redução de danos. O porquê que os movimentos de rua, em alguns casos, faz muito sentido que eu não participo, eu não conheço, não vou criticar. Mas em outros casos, não faz o mínimo sentido ter consumo excessivo de álcool, não faz o mínimo sentido ter consumo excessivo de maconha, não faz o mínimo sentido ter outras substâncias. O movimento precisa decidir como ele quer ser visto pela sociedade. E como ele é visto pela sociedade, é utilização e instrumentalização das forças policiais. Como não ser proibicionista e, ao mesmo tempo, também não apoiar o uso do Estado policialesco como justificativa da narrativa de que elas são os drogados, esses jovens. Olha, precisamos proteger as crianças, porque é equivocado, é errado dizer, mas a gente precisa acabar de uma vez com todas, com a retórica de que a reunião de jovens em praças é para usar droga, é para fazer apologia. Então nós também, e aí puxando a narrativa da Punca, nós, durante o mês da realização da Marcha da Maconha, nós precisamos falar sobre a maconha medicinal, sobre a redução de danos, porque sim, tem uma idade que, se a criança e o adolescente ela fizer o uso de maconha de determinada forma excessiva, vai prejudicar, e há estudos sobre isso. Então nós também, entre nós precisamos entender como defender essas causas, essas pautas, a liberdade individual das pessoas, que ainda não mudou a legislação sobre o uso dessa substância em específico. Então, se ainda não mudou,
não tem como fazer o uso dessas coisas, e eu quero até fazer aqui o uso do exemplo do cálice, que nós não podemos portar substâncias e outras coisas que incriminam tanto a pessoa individual, porque o movimento ele tem que prezar pela proteção e pela defesa do direito individual, mas entender que se você está no movimento cultural, o movimento cultural vai ser responsabilizado pela sua cultura. É errado, é equivocado, mas a gente sabe que no atual momento de preconceito e de que as guardas e as polícias ainda não têm essa formação, eles não sabem que as batalhas de rima são contra as drogas, que é para salvar as pessoas de cometer crimes, que é para evitar com que os jovens, as crianças e outras pessoas em outras idades sofram de depressão, é para valorizar o patrimônio público, a praça, o local da cidade. Então, quero deixar aqui essa contribuição. Acredito eu que a gente tem aí muito por mérito do Vitor Mafra, que acionou o Mauro, que hoje é ouvidor das polícias do estado de São Paulo, e anunciar aqui que a gente deve ter uma data de reunião com as batalhas de rima, com o movimento Marcha das Batalhas, para que a gente possa ter um canal privilegiado com a ouvidoria das polícias de São Paulo, aonde a gente possa fazer de 2 fluxos. A gente dizer para a ouvidoria das polícias do estado de São Paulo e que a gente também escute, entende o que do lado de lá justifica com que esse preconceito, com que algumas ações sejam generalizadas. Então, ninguém aqui está generalizando nada, eu acho que a gente está trazendo aqui apontamentos materiais e dizer, por fim, antecedendo o próximo vídeo, dizer, basicamente, aí para a gente antecipar a próxima apresentação, de que nós protocolamos na Câmara, no Congresso Federal, com base na relação que o movimento cultural de rua tem aqui na cidade, a criação do Dia Nacional da Batalha de Rima, da Batalha de Rua, das batalhas de rap, rodas culturais, que a gente vem convencionando que seja no dia 13 de julho, que é o mesmo dia que aconteceu o evento tão especial aqui, que não foi um evento só do cálice, um evento de toda a cultura de rua, e que também é o Dia Nacional do Cantor e que também é o dia de promulgação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sem mais delongas aí, passar a palavra para o deputado federal Jonas Donizete, que é o deputado federal mandato aí que se disponibilizou a protocolar essa iniciativa no Congresso Federal. Alô, amigos do Hip Hop, aqui é o deputado federal Jonas Donizete. Olha, eu quero primeiro cumprimentá-los aí pelo encontro, dizer que é muito legal, a cultura se fortalece e em Brasília nós temos trabalhado firme para divulgar aí a parte cultural das batalhas de rima do hip hop. E para Campinas é uma alegria recebê-los, viu? É muito legal ter vocês com a gente e contem comigo na Câmara dos Deputados para cada vez mais fomentar, apoiar o hip hop. Só deixar aqui uma introdução também, deixar o agradecimento ao deputado federal Jonas Donizete por essa iniciativa e principalmente, né, por colaborar nessa mediação que a gente precisa de ser feita aqui em Campinas, porque, né, inclusive veio daqui de Campinas, e passar a palavra para o nosso próximo participante, que é o Vitor Mafra. Ele atua na cultura também e hoje está participando do projeto Sintonizando na Transformação, veio falar sobre projetos e direitos de juventude. Bom dia, boa tarde, meu nome é Vitor Mafra. Primeiramente queria agradecer, estar compondo esse encontro tão importante, que faz parte de diversas iniciativas que estão acontecendo, tanto em âmbito regional quanto em âmbito nacional, em prol das batalhas de rima, em prol da política voltada à juventude, às culturas de rua e periférica. Então, parabenizar todo mundo que está organizando e compondo essa iniciativa.
Falando um pouco brevemente sobre mim, atuo há muito tempo na cultura hip hop, comecei como MC, depois como articulador e produtor cultural. Realizei os eventos do Arena do Rap em Campinas durante muitos anos, que a gente procurou trazer essa contribuição para a cultura, mas também fazer essa luta político-institucional, que é muito importante. E também tenho uma carreira bastante atuante na política voltada à juventude. Hoje sou gestor do projeto Sintonizando na Transformação, que é um projeto de pós-medida socioeducativa. E através dessas experiências pessoais e profissionais, eu venho hoje fazer uma reflexão com vocês, com todo mundo que está aqui presente, e dando destaque também às pessoas do poder público. Por quê? Porque muitas vezes, quando se pensa soluções voltadas principalmente à periferia quebrada, se pensa algo externo atuando no interno, no território, nas comunidades, né? Então, algo que vem de fora para resolver algum problema. E aí eu acho que é um erro muito grande. Por quê? Porque no próprio território tem muitas potências já, muitas atuações políticas que já se mostram efetivas e que não são exploradas, garantidas, fomentadas, amparadas, né? Visibilizadas, e que se tivesse um olhar mais cuidado em relação a isso, tenho certeza que muitas questões estruturais, problemas estruturais que tem nas periferias, nas quebradas, enfim, nos territórios onde estão as pessoas que têm mais vulnerabilidade, seriam resolvidas as questões, entendeu? Com esse incentivo. Por quê? Porque tem muitas lideranças comunitárias, coletivos, e aí a gente tem um exemplo aqui, que é a pauta principal das batalhas de rima. As batalhas de rima estão no território nacional inteiro. Em todo canto tem batalha de rima. Jovens se organizando, atuando politicamente e se apropriando da cidade. E quando a gente fala de cultura, muitas vezes, né, por exemplo, a batalha de rima, a gente só pensa em, é arte e cultura. É isso que eles fazem. Mas o que é feito através das batalhas de rima é algo muito maior. Pensando em direito à cidade, direito à liberdade de expressão, à atuação política, enfim, tem muitos direitos que as batalhas de rima e esses movimentos da juventude, essas atuações que acontecem no território, já trabalham, né, diretamente ali, no trabalho, como falam, de base, né? Então, já acontece, já está acontecendo. O problema é que o poder público não consegue ver ou não quer ver essas potências. E o pior, muitas vezes elas são oprimidas, né? Que acontece, por exemplo, que a gente tem o exemplo da Batalha do Cálice, que ganhou proporção nacional no aniversário, numa edição de aniversário, que os policiais foram, embargaram, oprimiram. Recentemente aconteceu de novo, e isso acontece no Brasil inteiro. Então, muitas lideranças, coletivos que atuam na quebrada, que se não atuassem, estaria muito pior a situação, muito pior. Eles ainda têm que lidar com a invisibilidade, com a falta de incentivo e com a opressão de forças do Estado, né? Vamos falar da polícia, né? Mas não só da polícia. Muitas vezes um político, alguém que está ali, que deveria olhar com um olhar mais atento, também está embargando, também está dificultando o trabalho dessas pessoas, sendo que elas conhecem muito aonde moram, conhecem o que está ruim, o que está bom, mas pode melhorar, ou aquilo que melhorou, mas que mais incentivado pode ajudar mais ainda. São elas que sabem, são elas que estão atuando ali e fazendo que não piore as coisas, melhorando muitas coisas de forma auto-organizada. E eu acho que a questão é, para ser breve, o Estado tem que incentivar essas pessoas, esses coletivos, e dar todo o apoio possível e trazer para perto, porque eles sabem o que, por exemplo, a Batalha da OMG sabe o que no Osiel está acontecendo, o que é importante. Então chama a Batalha da OMG para conversar, chama o Cálice, que é no centro, a Batalha, a Estação da Rima, por exemplo, para falar, para construir a política pública, entendeu? Eu acho que já passou do momento de olhar dessa forma que política é aqui, periferia aqui, e cada um atua de uma forma. Não, a periferia tem que estar nos poderes políticos, até porque a maioria da população de todas as cidades, elas estão nesses lugares, entendeu? Que tem necessidade de muita melhoria. Então, resumidamente, minha fala é essa: o poder público
Já passou do momento de trabalhar e atuar junto com esses coletivos, com essas forças políticas que atuam na comunidade, que atuam nos territórios. A Batalha de Rima, ela ajuda muito na política pública, ela faz política pública. O que estamos pedindo é amparo, segurança, incentivo, e não é um incentivo pontual, é um incentivo de pensar uma política pública de como apoiar esses movimentos e essas pessoas que estão atuando no território. Então a gente tem que pensar para ontem como a gente pode estruturar uma política realmente que seja efetiva para que esses movimentos culturais, esses movimentos possam atuar com estrutura e excelência, porque eles já são excelentes no teu trabalho. Só falta ter um apoio e um amparo de excelência por parte do poder público. Então essa é a minha reflexão. Muito obrigado e bom encontro. Bom, agradecer a inserção aí do Vitor Mafra, lendária aí para quem frequentou, né, na Universidade Estadual de Campinas, a Arena do Rap. Grande inserção num território bastante ímpar, bastante diferenciado em relação aos espaços em que acontecem as apresentações. E agora, em seguida, nós vamos executar o vídeo do nosso parceiro Aluado DJ, que é da Batalha da Norte. Então nós vamos aí escutar o parceiro falar sobre organização e resistência das batalhas. Vamos lá. Salve, salve, Cotoseira na voz. Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Luan, sou um jovem de 26 anos, sou o fundador e organizador da Batalha da Norte, um movimento cultural de batalha de rima que acontece toda sexta-feira na Zona Norte de São Paulo. O nosso movimento ele começou em 2019, quando a gente viu batalhas como a Aldeia e a Leste fazendo história em praças públicas e reunindo milhares de jovens para um propósito nobre, que é apreciar rimas e, consequentemente, sair de lá estudado, sair de lá reflexivo e longe das drogas, longe do crime, longe de coisa ruim, longe de más influências. E com essa inspiração a gente começou o nosso movimento há cerca de 6 anos atrás, e hoje a gente é consagrado como uma das maiores batalhas do Brasil, ao lado dessas mesmas batalhas que inspiraram a nossa criação. E eu vim aqui falar um pouco sobre não só a nossa, mas a luta das batalhas para chegar onde elas chegaram e para existir diariamente, e também trazer um pouco do outro lado, o lado bom, a parte boa de milhares de batalhas acontecerem em todos os cantos do Brasil, todos os dias, toda hora. Falando um pouco sobre a luta das batalhas de rima, a gente percebe que existe ainda assim existe um grande preconceito por parte de uma parcela muito específica da população, mas é uma parcela que, por mais que seja específica e talvez seja até minoritária, ainda é uma parcela muito influente no que se diz respeito a decisões policiais, decisões políticas, e isso torna um tanto quanto complicado para que as batalhas se estabeleçam, sendo que as batalhas são movimentos que estão lá puramente por entretenimento e, consequentemente, salvando pessoas que estariam em lugares piores se não tivesse uma batalha para lá ir todo dia da semana. E isso é uma parada que a gente vê, todos os organizadores que estão aí podem confirmar o que eu estou falando. Eu tenho certeza que todos vocês já tiveram milhares de jovens que já chegaram em vocês para falar: pô, mano, a sua batalha salvou minha vida. Assistir a sua batalha fez com que eu não me suicidasse. Assistir a sua batalha me tirou do tráfico. Quantos MCs a gente não conhece que largaram um crime, que era a única opção que eles tinham, que eles conheciam, e conheceram esse mundo novo do freestyle, embarcaram nele e mudaram de vida. Então, é um paralelo que na minha cabeça, e sei que na cabeça de vocês, não faz sentido. Por que as batalhas são tão hostilizadas, sendo que as batalhas são movimentos que mobilizam e salvam tantos jovens? A única coisa que as batalhas geram que pode atrapalhar uma ou outra pessoa, com todo respeito, é o barulho. E que se você esperar 15 minutinhos a mais, esse barulho vai sumir. Mas se a gente puder encarar uma realidade, a gente vê que essas mesmas pessoas, esse mesmo grupo minoritário, porém influente, que reclama do barulho das batalhas, não reclama do barulho das igrejas, que muitas vezes fica até depois de meia-noite com música alta, com pregação alta, sem respeitar possíveis religiões diferentes deles ou a falta delas. Também não vê reclamando de sertanejos que ficam até de madrugada, porque você só reclama daquilo que você não gosta, certo? Então é muito óbvio que a repressão em cima das batalhas, ela vem porque muitas pessoas se recusam a entender o nosso movimento e simplesmente nos julgam e nos categorizam como marginalizados.
como jovens desocupados que não têm o que fazer, e mal sabem eles que ali é o nosso trabalho. Não só o nosso trabalho, na verdade, a grandíssima maioria dos organizadores e MCs de batalha tem seus trabalhos CLTs para poder manter a batalha viva e ativa, né? Falando especificamente dos organizadores. Alguns conseguem viver apenas da batalha, mas ainda assim é uma grande minoria. E mesmo aqueles que vivem da batalha ainda passam por uma repressão que não faz sentido. Para mim, o exemplo que ainda está mais fresco, que não vem sendo tanto comentado, é o exemplo da Batalha da Aldeia, onde eles são a maior batalha do Brasil disparado. É um movimento que mais mobiliza jovens de todos os cantos do Brasil para assistir um movimento cultural, para verem rimas, para dar uma risada, para refletir, para aprender uma parada nova. E eles não têm direito de realizar o movimento deles na praça onde eles nasceram, que é uma praça pública, lá em Barueri. A prefeitura de Barueri continua reprimindo eles e não permite que eles realizem o movimento. Eles estão na luta durante um ano, acho que até mais de um ano, simplesmente para conseguir fazer o movimento lá, numa praça onde não acontece nada de segunda-feira. E que se não fosse a Batalha da Aldeia, seria mais um ponto para outros jovens irem lá e usar droga e traficar, porque eu já fui lá e eu já vi. Então, eu acho que o que deve ser discutido, o que deve ser refletido é sobre esse paralelo. Por que que um movimento que está aqui, feito de bom grado, de pessoas que muitas vezes não tiram R$1 dessa parada, muitas vezes tiram do próprio dinheiro para que o movimento possa acontecer, para mobilizar jovens, sempre incentivando as pessoas a saírem do crime, sempre incentivando as pessoas a não ir para o mundo das drogas, tirando gente das drogas efetivamente e ativamente, tirando pessoas da depressão, mobilizando a juventude para um propósito nobre, que é o rap, que é a música. Por que que esse movimento ele é perseguido como se ele fosse algo tipo um crime organizado? Porque é o que parece. Quando uma organização policial invade uma batalha de rima, ameaçando disparar armas de fogo, jogar gás lacrimogêneo, bater com cacetete, você trata desse jeito quem é bandido, você não trata uma roda cultural desse jeito. Então, essa é a reflexão que eu trago para cá e esse é o meu parecer como organizador de batalha, tudo que eu observei e vivenciei nesses 6 anos e venho ativamente lutando e trabalhando para que as batalhas tenham um lugar melhor, um reconhecimento maior dentro do âmbito cultural, porque é isso que a gente é, somos puramente cultura. Estamos aqui para propagar cultura, propagar música, ritmo e poesia, um debate de ideias em cima de instrumental e possivelmente futuras novas vocações, talvez formar novos DJs, novos MCs, novos apresentadores, mas que todos eles vão para o caminho da música ao invés do caminho do crime, certo? Desejo uma boa tarde para todos vocês aí, fiquem com Deus. Bom, pessoal, vou ser mais direto aqui, nós estamos com o horário bastante em cima, então vou passar direto para a penúltima contribuição, que é do Cotoseira, da Batalha do Ana Rosa, e em seguida vamos ter o Andrade aqui da Batalha da Leste. Fico confuso, é um da Norte, outro da Leste, só faltou da Sul e da... Enfim, vamos lá. Salve, salve, Cotoseira na voz, um dos organizadores da Batalha do Ana Rosa, que acontece desde 2017 na Praça do Metrô Ana Rosa, em São Paulo. E, mano, acho que a espinha dorsal da nossa batalha é que a gente tem plena convicção de que o corre é coletivo. Então, se for só bom pra gente, tá errado. Tem que ser bom pra todo mundo. Não tem como uma sociedade ir pra frente se metade fica pra trás. Não tem como uma sociedade ir pra frente se 1/3 fica pra trás. Não tem como ir pra frente, uma sociedade ir pra frente, se 2 pessoas ficam pra trás. Então, o nosso corre, ele é sempre pensado no coletivo. E uma das ações que a gente faz para trazer esse coletivo é as pré-seletivas para o Ana Rosa. Então, a gente faz seletivas toda semana em diferentes batalhas menores, batalhas que não são necessariamente no centro de São Paulo. E essas seletivas, elas valem vaga para você rimar no Ana Rosa. Então, já saiu inúmeros casos de gente que veio de seletiva, MCs que até então não eram super conhecidos, e que ganharam a vaga para o Ana Rosa através dessas seletivas e chegaram lá, foram campeões ou começaram a ter visibilidade. Então, essa é uma das nossas ações e a gente quer cada vez mais fazer mais ações para isso, porque sendo repetitivo, mas é importante ser repetitivo nesse assunto, o corre é coletivo. Se for bom para um só, tá errado. É nóis. Alô? Quero saudar o índio.
Agora, antes de passar a palavra para o Andrade, vou também anunciar aqui e agradecer a presença da assessoria parlamentar da vereadora Paula Miguel, na pessoa do Lucas Malafaia, que esteve presente em muitos momentos, aí, principalmente na escrita da lei que finalizou num processo aí de uma lei de recriação do Conselho Municipal do Hip Hop, está próxima aí de ter a sua eleição anunciada. Obrigado, Lucas. Obrigado, vereadora Paola. E passar agora, na nossa última participação, pedir para ser bem breve aí, Andrade. Tá com a voz, meu amigo. Bom dia, boa tarde a todo mundo aí, que veio para o encontro aí e ficou até o final. Acho que é bem importante a gente acompanhar as ideias até o final, para estar escutando o que todo mundo tem a dizer. Principalmente também quem está trabalhando aí, fazendo a parada acontecer. Para quem não me conhece, para quem me conhece também, eu sou o Andrade, organizador lá da Batalha da Leste. Uma batalha que está há quase 15 anos, acontecendo lá na saída do metrô Itaquera. A gente foi uma das primeiras batalhas da cidade assim, e uma das que estão em atividade até hoje, uma das mais antigas do país. E não é por conta disso que a gente também não sofre com a falta de apoio, com a repressão policial. Já foram diversos episódios que a gente passou lá. E eu acho que para essa conversa, para além da gente trocar ideia, também seria importante a gente dar encaminhamento sobre essas ideias, certo? Então, em relação à repressão policial, em relação a faltas de estrutura que às vezes a prefeitura poderia disponibilizar, eu acho que a gente tem que se organizar aqui com os outros coletivos que também estão na luta. Eu vi aqui o pessoal da OAB, tem outras pessoas que mexem mais com essa parte burocrática e documental. Eu acho que como encaminhamento seria importante a gente estar trocando ideia para ver quem pode se ajudar em relação a isso, porque tem muitas organizações que não conseguem ou não têm a informação, o acesso aos recursos para conseguir fazer essa parte documental, para conseguir entregar essas paradas falando do meu caso, que é de São Paulo, nas subprefeituras, onde você consegue as autorizações e fazer visita na PM, da gente conseguir um contato maior entre esses órgãos e as batalhas de rima através desse movimento aqui que a gente está fazendo. Outra coisa também que eu acho importante falar, e também falando da cidade de São Paulo, é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, mas eu acho que pode ajudar nós se a gente se ajudar, que é o orçamento participativo das subprefeituras da cidade de São Paulo. Não sei se vocês sabem, mas os bairros todos, dependendo do tamanho e do tanto de gente que tem lá morando, eles têm um orçamento participativo, que varia, como eu disse, conforme o tamanho do bairro e tudo mais. A Batalha da Leste acontece em Itaquera, no bairro de Itaquera. Eu posso estar falando coisa errada aqui, mas eu acredito que esse orçamento troque de gestão a gestão, quando se troca as pessoas que são eleitas e tudo mais. Mas o orçamento participativo de Itaquera, na última vez que ele foi disponibilizado, eram 10 milhões de reais. E essa verba ela é conversada numa reunião, igual a gente está tendo aqui. Você vai lá na subprefeitura e político tem medo de gente, né, mano? Essa que é a verdade. Então, se a gente se organizar para estar presente nessas reuniões, às vezes com batalhas que são, vamos dizer assim, que a gente pode focar em batalhas específicas, que sejam uma região ali, onde tem uma verba maior disponibilizada para aquela região, a gente consiga, em conjunto, elaborar projetos que vão beneficiar nós como um todo dentro do Estado. Tipo, uma batalha que vai acontecer lá, elaborar um projeto, uma batalha que vai acontecer, convidando outras batalhas que estão dentro do nosso movimento, e assim a gente conseguir pluralizar essa entrega do orçamento público. Mas eu troquei ideia até com o Alencar sobre isso também, ele falou uma frase que ficou na minha cabeça. O orçamento participativo ele é disputa. Então a gente tem que chegar lá, a gente tem que participar das reuniões, a gente tem que trocar ideia, tá ligado? E como eu disse, político tem medo de gente. Então se a gente se organizar aqui, as batalhas da capital, as batalhas daqui, eu não sei como é a legislação daqui também, se existe isso dentro da cidade de Campinas, mas falando da cidade de São Paulo em específico, se a gente se organizar para estar dentro dessas reuniões, fazer pressão, pelo menos uma ou duas batalhas, consegue uma verba da hora, para estar fazendo um super eventão que vai fortalecer a nossa cena também, tá ligado? De alguma forma. E para finalizar também, eu queria dizer que eu não vi debatendo sobre isso aqui hoje, não vi pessoas dessa área presentes, mas existe também um entendimento de que as batalhas de rimas também são um esporte, tá ligado? Um esporte mental, onde as pessoas se enfrentam, se debatem. O hip hop já esteve presente através do break nas Olimpíadas, então acho que como movimento seria importante também a gente se articular para ser visto como esporte
e, a partir disso, também conseguir verba do esporte, porque existe verba destinada do esporte, do governo federal, governo municipal e etc. A gente conseguindo esse reconhecimento do nosso movimento como um esporte mental, como é o xadrez, sabe? Onde você tem que se esforçar ali. Porque é isso, na verdade. Os MCs eles estão ali se esforçando, elaborando frases para ser melhor do que o outro. Então, uma competição é um esporte também. A gente tem que lutar para ser reconhecido como tal e também conseguir verbas nesse sentido. Então, acho que como encaminhamento, seria legal a gente conseguir um contato de alguém nesse âmbito, né? Alguém do esporte, de uma secretaria do esporte a nível federal, que possa nos ouvir e possa nos reconhecer como tal, entender quais são os mecanismos, as burocracias que a gente tem que fazer para também conseguir verbo a partir disso. E essa é a minha contribuição, sem querer enrolar muito, mas é isso mesmo. Obrigado. Monstro, muito bom. Obrigado aí por... O Andrade nem estava na programação, mas de repente, uns 3 dias, 4 dias para cá, resolveu vir, né? E o nosso movimento é assim, a gente monta planos, há 60 dias a gente está planejando, a gente fez convite para a Defensoria Pública do Estado, a gente fez convite para o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria do Estado, a gente fez convite para corregedorias e outras áreas aí de segurança pública, e é muito bom poder sempre ter essa liberdade de planejar. Acho que somou muito a sua participação, acho que fica a mensagem que foi falada, que a gente precisa disputar o orçamento, e para disputar o orçamento precisa participar, se organizar, e não pode ser uma participação, né, Índio? Inocente, né? Tem que entender que tem a sua história, e é bom a gente evitar ficar no bolso, seja de quem for, seja da polícia, seja de político, e é bom a gente saber quais políticos que estão ao nosso lado, né? Então, fica a mensagem de agradecimento a todos e cada um parlamentar que somou e está somando com essa cultura. Fica novamente o agradecimento a todos os servidores daqui que possibilitaram que fosse possível essa transmissão, a gravação, o atendimento ótimo que deixa as pessoas daqui fazendo seu papel, né? Quando ninguém erra, não aparece, né? Então a gente quer agradecer aí por fim e deixar o agradecimento. E por último, deixar aqui uma mensagem do Léo Cesário, que é da Construção Nacional. Do dia 19 a 21 de novembro vai ter o Encontro Nacional das Batalhas de Rima, que acontece junto com a programação do Duelo de MCs nacional. Então, deixar essa letra aqui, porque a gente também fortalece o movimento nacional. A gente não sabe se vai ter os bolsos, se vai ter o DIM para ir para lá, para se hospedar, né? Tá correria para caramba por aqui, mas é isso, a gente precisa se fortalecer. E, pessoal, pedir uma salva de palmas aí a todos os servidores da Câmara que tornaram possível isso aqui. Obrigado. TV Câmara, Campinas.